Alô, pessoal. Café virtual, primeiro de muitos. O intuito aqui é a gente bater um papo sobre criptoativo, criptomoeda, tokens, CBDC, regulamentação, tempo e, não mais do que importante, ouvir o mercado e 3 grandes executivos aqui que representam o mercado. Então, eu vou pedir para que eles se apresentem. Eu me chamo Jansen Lobo, sou vice-presidente da GTI Company, um entusiasta do setor de criptoativos desde 2016, estudando sobre o assunto, sobre fintechs e sobre a iniciativa para que a gente potencialize o setor financeiro através desse instrumento digital importante, inclusive para áreas como setores de agronegócio, setores de artes e outros setores importantes para o nosso mercado financeiro. Então, vou primeiro abrir a palavra para a Renata Mancini, falar um pouquinho, se apresentar, depois o Juliano, depois o Raul, e a gente vai entrar num bate-papo com vocês aqui, rico, sobre esse tema. Renata, por favor. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Sou Renata Mancini, venho do setor regulado, então gosto de regulação, já estou muito acostumada com a regulação. Porque faço essa breve introdução, porque hoje estou num segmento que ainda não está totalmente regulado, então o segmento de criptoativo. Estou em uma corretora, uma das maiores, chamada Nova Dax, e também sou presidente da Associação Brasileira de Criptoeconomia, a AB Cripto. Então é isso, um breve resumo aí de quem é a Renata Mancini, e muito obrigada pelo convite. Olá a todos, Juliano Dutra, diretor de Relações Governamentais do Grupo 2TM, que é a holding cripto, dona do mercado Bitcoin. Feliz de estar aqui com vocês, somos fundadores, associados fundadores aí da AB Cripto. Uma alegria imensa saber que a nossa entidade está crescendo cada vez mais, com novos players de mercado. O mercado está se desenvolvendo a uma velocidade exponencial. E por se desenvolver nessa velocidade, a gente precisa, sim, debater os meandros, né, os detalhes, né, e dentro desses detalhes está a regulação. Então, é um prazer estar aqui com vocês, contem comigo. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui também, nesse debate tão importante. Meu nome é Raul Moreira, eu sou membro do Conselho de Administração do Banco Original, membro do Conselho de Administração da PicPay e também da Cred Novo, né? Sou membro da diretoria da ABEX, da BBC e também represento a FEBRABAN no Comitê de Inovação e Tecnologia da associação. E eu acho que está num momento muito oportuno de nós debatermos esse tema, que envolve todo o sistema financeiro, regulado ou não regulado, e principalmente aí com foco no âmbito de formação de um novo modelo de negócio para o Brasil. Muito obrigado aí pela oportunidade. Excelente, pessoal. Obrigado, Renata, Juliana, Raul, por estar aqui conosco, trazendo esse conhecimento, esse debate, essa provocação que o mercado tem que fazer, principalmente para as entidades reguladoras. Nós precisamos transformar o setor financeiro com essa tecnologia e com também essa camada de negócio. Esse é um ponto que eu vou começar já a cutucar vocês aqui. Eu acho que eu vou começar pelo Raul. Raul, a imagem para o leigo do setor sobre o criptoativo e as diferenciações de criptomoeda, porque tudo começou muito focado em criptomoeda e trouxe uma imagem, às vezes, dúbia ou equivocada do que é esse ativo. Então, antes da gente chegar no desafio da interoperabilidade do blockchain de tecnologia, nós temos que buscar uma jornada muito anterior a esta, inclusive de imagem e de regulação. Aí eu queria puxar um pouquinho esse assunto que você traz esse seu histórico, esse arcabouço, essa competência aí profissional de muitos anos, e aí depois eu puxo para a Renata falar um pouquinho, inclusive, do papel da cripto, né? E do Lian também, que vem fomentando um papel muito importante de RealGov, de fomentar a prioridade para que isso aconteça. Então, por favor, Raul, fala para a gente um pouquinho sobre esse ponto. Ótimo. Eu vejo o mercado, a visão de futuro do mercado, ela se dividindo em 3 grandes estradas, digamos assim, né? Você continua com a estrada das criptomoedas, ela já ocupa um espaço muito relevante na economia brasileira, na economia até mundial, né? E no comportamento do consumidor. Uma outra estrada que eu acredito que é passível de ser estruturada, que é
talvez seja interessante a gente focar muito nessa discussão, que é a estrada da tokenização da economia, que na verdade nós estamos falando não de criptomoedas em si, mas da capacidade que nós temos hoje de usar a tecnologia e a regulação ao nosso favor para fazer uma tokenização da economia como um todo, dos ativos, dos bens e serviços que podem ser tokenizados, e realmente a gente pode criar aqui um novo mercado, uma nova forma do consumidor acessar esses ativos, esses recebíveis, esses bens e direitos. E uma terceira estrada é a CBDC, que seria efetivamente a construção de uma moeda totalmente digital, baseada em conceitos de tecnologia blockchain, e que estaria teoricamente conectada com essa segunda estrada, que é a estrada da tokenização da economia. O que a gente vê, o regulador exatamente colocando algumas proposições no mercado, algumas situações hipotéticas em que realmente ele começa a conectar cada vez mais o processo de tokenização da economia com o processo do real digital. Então, nós acreditamos que sim, essas duas estradas elas podem caminhar juntas no futuro, e cada vez mais, quanto mais a gente der robustez na estrada das criptomoedas, tudo isso aí vai favorecer na criação de um ambiente muito mais seguro, muito mais transparente, muito mais efetivo para nós usarmos toda essa tecnologia a nosso favor. E para complementar esse cenário que você colocou, Jaci, eu diria que nós temos um desafio muito grande de, além de equalizar conhecimento sobre esses três pilares, essas três estradas que nós precisamos construir, né, de forma simultânea, nós precisamos trabalhar muito forte a camada de modelo de negócio que você colocou, né? A tecnologia, na verdade, ela vem para apoiar um processo de modelo de negócio. Então, o tripé de modelo de negócio, de tecnologia e de regulação é um tripé que tem que andar junto também no que seria na estruturação desse mercado de tokenização no Brasil. E vejo a oportunidade muito rica, muito importante, o momento que nós estamos vivendo, um momento singular para que a gente faça esse debate e que faça a construção de todas essas estradas baseadas nesses três pilares. Excelente. Renata, pegando esse gancho, Abre Cripto, o posicionamento institucional e do setor perante todo esse desafio. Fala um pouquinho para a gente pegar esse caminho agora. Vamos lá, falar um pouquinho da AB Cripto. Eu como presidente, Julien como um dos fundadores também. A AB Cripto ela nasceu em 2018 com alguns membros fundadores, né, dentre elas Mercado Bitcoin e a Nova Dax. A AB Cripto ela tem um papel primordial, que é defender as práticas que beneficiem e protejam os interesses dos consumidores, né, deste segmento da criptoeconomia no Brasil. E a gente nasce com a ideia de já seguir as melhores práticas do mercado tradicional. Então, a gente criou um código de autorregulação, a gente se preocupa em ter os players, né, que sejam membros e associados da AB Cripto, que estejam seguindo aquilo que a gente preza e preconiza, né? Então, tudo isso está dentro do nosso código de autorregulação. Então, a gente preza por uma economia justa, com muita proteção para o nosso consumidor. Excelente. Juliana, me complementa um pouquinho aí, que você também é um dos fundadores aí da AB Cripto. Qual é a tua visão aí, a sua jornada, pegando o gancho de tudo que nós falamos aqui, principalmente do Raul? Depois eu vou dar uma cutucada no Raul sobre os bancos, os grandes bancos e as visões dos grandes bancos versus as fintechs que vêm desenvolvendo essas questões, que rola um debate ali em relação de posicionamento de mercado e às vezes até desconfiança um do outro em relação a isso. Mas é interessante a gente enriquecer esse debate aqui. Mas, Juliano, por favor. Legal. Gente, eu acho que o Raul colocou muito bem aqui, colocou uma história muito bacana que tem acontecido nesse mercado. E vale a pena a gente explorar um pouco também, junto com o que a Renata comentou, sobre o papel institucional da AB Cripto, né? Eu vejo o seguinte, a gente teve o advento das tecnologias de registro distribuído e a mais famosa blockchain, né, o nascimento do Bitcoin, e com eles os outros fenômenos das criptomoedas, todas elas com uma tecnologia por trás e com um grande projeto por trás. E por serem grandes projetos por trás,
as pessoas começaram a acreditar nisso, como se ações em bolsa fossem. Então, começaram a trabalhar um investimento em cima dessas criptomoedas. Óbvio que muitas delas acabaram se tornando algo excessivamente especulativo, mas o bonito dessa história é o uso dessa tecnologia para o que a gente está vivendo hoje. A gente está passando uma fase transitória. Se a gente puxar um pouco os 2 últimos anos, a gente teve um crescimento de fluxo financeiro para cripto em mais de 300%, o que gerou, obviamente, alertas, né, das autoridades governamentais, isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de como tratar esse possível risco monetário da excessiva migração do recurso financeiro para esse tipo de tecnologia. Bom, aqui a gente já identifica, pelo menos, alguns dos riscos sistêmicos, dentre eles, a própria lavagem de dinheiro. Então, hoje, criptomoeda, a gente precisa desmistificar essa história como sendo porta de saída para lavagem de dinheiro. Então, regulação, ela vem justamente atacar esses pontos, né? Como é que eu faço para prevenir fraudes? Como é que eu faço para proteger o consumidor? Como é que eu faço para prevenir a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo? Esses são pontos que hoje o projeto de lei 4401 ele traz e endereça muito bem. A gente já tem um arcabouço regulatório, como a Renata bem falou, no Brasil. Aí eu estou falando de Código Civil, se você for pensar em smart contracts, o próprio Código Comercial, a legislação baseada na defesa do consumidor, né, o CDC. Você tem também a LGPD, porque você está tratando dados o tempo todo. Ainda tem o cross-border, né, transferência internacional de dados. Então, tem uma série de regras que, acopladas a elas, sejam elas quais forem os players, estarão usando da melhor prática possível. Então, eu entendo o seguinte, pegando o gancho aqui do Raul e da Renata, estamos numa fase transitória, vamos solucionar esses riscos sistêmicos, atacá-los, eles com o fechamento desse arcabouço regulatório, com esse PL que está em vias de ser aprovado, e usar o melhor que podemos fazer com as camadas de negócio, como vocês bem falaram, né? Hoje nós estamos na fase da tokenização. O que vem aí pela frente? Né? O que é a criptoeconomia, afinal de contas? Além da tokenização, que as exchanges fazem um papel muito importante, primeiro que as exchanges, apesar de ser centralizadas, o que pode ser, de repente, um conceito contra a origem da descentralização da blockchain, na verdade não é, ela na verdade está popularizando o conceito e a tecnologia para todos. Hoje estão virando uma máquina, não só vendas de criptomoedas ou criptoativos, estão virando uma máquina de tokenização, o que é muito legal. E a tokenização, no seu conceito, é justamente a descentralização e colocar o acesso a mais pessoas, a mais negócios, a usar dessa tecnologia para criar novos negócios e fornecer novos produtos e serviços. Então, a gente está nessa fase. Estamos passando por ela, estamos chegando na tokenização real, para tudo que você falou, Jans. Agro, arte, música, um monte de coisa. O Brasil está sendo tokenizado, tá? O mundo inteiro está sendo tokenizado. Vamos chegar na logística, vamos chegar na identidade digital, são os próximos passos aí da criptoeconomia. Então, portanto, isso tudo vem muito bem inserido nesse contexto, a regulação, para atacar esses riscos sistêmicos. Eu vou dar uma provocada em relação à tokenização e puxar o Raul para esse debate. Raul, a tokenização tem um desafio grande aqui da questão do valor mobiliário, de como isso, numa camada de negócio, vai se realmente transformar num ativo financeiro. Qual é, na sua visão, essa jornada, esse caminho que, perante as entidades regulatórias, o mercado privado tem que fazer essa força para falar, olha, tem que caminhar assim, porque assim todos vão estar nivelados de uma forma adequada para que o mercado seja, vamos dizer, primeiro que mude a imagem deste mercado de uma forma definitiva, mas que realmente traga benefícios financeiros, inclusive para a economia do país, né? Vamos dizer assim. Perfeito. Eu acho que eu começaria o primeiro ponto olhando para aqueles 3 eixos, aquelas 3 estradas, criptomoedas, tokenização de ativos e CBDC. Na parte de criptomoedas, nós temos aí um desafio muito bem colocado pelo Jurim, que é, efetivamente, nós sedimentarmos aqui alguns princípios básicos
que são utilizados hoje no sistema financeiro, né, como um todo, né, exatamente para evitar risco de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, a questão da LGPD, legislação nós temos. E o projeto de lei 4401, na verdade, ele vem sedimentar um pouco o que já está girando em torno da nossa legislação brasileira e como nós devemos aplicar ela efetivamente, reconhecendo aí o exercício de prestação de serviços de ativos virtuais, aí, digamos, né? Nesse caso das criptomoedas. Então, resolver isso aí também é um ponto muito importante para nós trazermos uma maior percepção de segurança e até uma maior segurança efetiva mesmo do consumidor na aquisição de criptomoedas, digamos, né, em si. De um outro lado, quando você olha a tokenização, nós temos que resolver aqui a tokenização de ativos reais e já regulados, que na minha opinião, são coisas diferentes de uma criptomoeda, né? Mas usam a mesma tecnologia e podem usar regulações relativamente similares, preceitos muito parecidos, né? Em que nós temos que resolver uma questão premente hoje no sistema financeiro ou na discussão do mercado brasileiro, que o que é ativo mobiliário e o que não é ativo mobiliário, né? Essa zona cinzenta ainda está trazendo uma certa confusão no processo de avanço, de desenvolvimento de modelos de negócios que envolvam efetivamente a tokenização de ativos reais e regulados. Por que eu falo ativos reais e regulados e qual a importância de tokenizar isso aí? É a própria tokenização da economia como ela é hoje, que na verdade você tem a condição de usar a tecnologia a seu favor para desenvolvimento de uma série de novos modelos de negócios, de uma série de novas formas de acesso ao crédito, como a gente colocou aqui, a gente tem agronegócios, acessos a recebíveis, a garantias, a fragmentação de bens imóveis e outros bens de valores, a possibilidade do investidor efetivamente conseguir acessar novos tipos de ativos e novos tipos de bens de uma forma muito mais simples, muito mais fragmentada e muito mais com um custo muito mais barato. Empresas captando dinheiro a um custo muito mais barato, né? Então a gente vê uma série de ganhos e a possibilidade do Brasil destravar, na verdade, trilhões de ativos aqui e fragmentar esses trilhões de ativos em pedaços, em tokens, que poderiam ser utilizados em pró de uma melhor circulação na economia, em pró do combate, inclusive, ao papel moeda, em pró de combate à informalidade e facilitar, como eu falei, uma série de acessos aos serviços financeiros e até à inclusão financeira, né? E tudo isso vindo com a CBDC. Realmente, eu acho que o Brasil tem que avançar forte nesse projeto da CBDC, porque ele, na verdade, vai gerar lastro e conexão para todo esse conjunto de coisas que nós estamos querendo desenvolver na tokenização da economia. Criptomoedas é urgente, efetivamente, nós equalizarmos o mercado, adotarmos as regras que precisam ser adotadas, reconhecermos que esse mercado existe e que ele precisa ser fiscalizado na sua essência, porque todo mercado precisa ser fiscalizado, todo mercado precisa seguir a legislação brasileira, a questão de combate à lavagem de dinheiro, ocultação de bens, conheça seu cliente e dar as garantias e a segurança necessária para o consumidor final. Acho que nós estamos indo bem nesse debate, as criptomoedas vão ocupar seu espaço. Eu tenho a opinião que elas, na verdade, apesar de ser chamado de moedas, elas não vão ter as três funções ao mesmo tempo das moedas tradicionais, que é meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Eu acho que elas vão exercer alguns desses papéis de forma diferente nesse contexto aí do consumidor, mas isso não quer dizer que não seja importante para o consumidor. Nós resolvermos essa questão regulatória de compliance e de entendimento da sociedade sobre criptomoedas e avançarmos e resolvermos logo essa grande discussão que está cinzenta aí, que nós precisamos definir ela, sobre tokenização da economia. Vejo que essas três coisas acontecendo ao mesmo tempo, criptomoedas sendo reguladas e bem reconhecidas e bem controladas, né? A relação dos bancos com as corretoras serem bem estruturadas, né? E seguirem todos os preceitos necessários da regulação e da fiscalização e da supervisão financeira no Brasil.
nós partimos logo para clarear efetivamente como é que vai ser essa tokenização da economia. E quando vier o real digital, vejam a mudança que isso pode trazer para a sociedade brasileira. É uma mudança muito profunda. Por isso que eu falo, inclusive, que o sistema financeiro está vivendo ondas transformacionais e talvez essa onda que nós estamos falando de tokenização da economia seja talvez a mais profunda que a gente vai viver na história do sistema financeiro brasileiro. Eu digo que nós estamos passando por uma revolução, né? Tivemos a revolução da internet da informação e agora nós temos a internet de valor, né? Eu acho que não só a internet, estou falando da questão do valor digital, né? Do ativo, do criptoativo. Eu acho que a gente está passando por uma revolução muito grande e na minha visão, corroborando o que o Raul colocou aqui, a gente vai dar uma acessibilidade para investimentos, não nível somente território Brasil, mas internacionais, de acesso a diversos ativos que vão movimentar a economia de uma forma gigantesca, em setores importantes e base do nosso famoso PIB econômico aqui. Então, acho que é muito interessante. Então, Renato, pegando esse ponto que o Raul colocou, entre as corretoras, os bancos estão começando agora a trabalhar a criptomoeda, né? As corretoras já nasceram trabalhando na criptomoeda. Como é que você enxerga este caminho, pegando essa questão da regulação, dando a prioridade para que isso esteja com a 401, que não vai pavimentar, ela vai dar um arcabouço do que já tem de regulação existente no Brasil. Mas o que você enxerga disso, desses corretoras, bancos, que estão hoje, ainda mais com o advento agora do Open Bank, né, do Open Finance, né? Você vai ter uma acessibilidade, uma gama de informações muito grande que vai dar um benefício muito grande ao cidadão, na verdade. Porque às vezes as pessoas não entendem isso. Mas, meu amigo, você vai conseguir ter uma visão holística da sua capacidade financeira, não somente naquele banco que você recebe o seu salário. Então, você tem uma capacidade financeira maior do que isso. E isso vai dar também, acho que é uma outra parte de uma revolução, inclusive com o 5G também, que chegou agora no país. Então, fala um pouquinho também isso aí, sobre as corretoras e os bancos. Vamos lá. Até complementando um pouquinho o que o Juliano falou antes, é difícil complementar o Juliano, porque o Juliano fala muito sobre o setor e ele dá uma visão total mesmo do que é esperado. Ele é um entusiasta, um apaixonado, uma pessoa aí que está lutando bastante para a regulação. A gente está fazendo um trabalho aí muito grande e muito complexo para a gente conseguir ter isso aprovado até o final do ano. Uma coisa que eu acho muito importante, Jansen, a gente comentar, e acho que faz parte do nosso segmento, a gente já é um segmento formalizado e estabelecido. Então, até vindo um pouquinho em relação a números, nas 3 maiores corretoras aí que a gente tem, que são não só são membros fundadores, né, da AB Cripto, a gente pode dizer aí, e não está errado dizer isso, que a gente deve ter aí, no mínimo, 10 milhões de contas abertas, sendo um número maior até do que os CPFs que estão abertos aí na Bolsa de Valores. Então, a gente é um setor que está crescendo, as pessoas falam que é um setor do futuro, não, é um setor do presente, a gente chegou e é isso daí. O criptoativo vai ser utilizado como meio de pagamento, sim, então você pode usar o cartão de crédito para pagar, você pode comprar coisas, estabelecer relacionamentos com o criptoativo, com a criptomoeda. E quando você fala de um setor já formalizado, a gente tem uma regulação que a gente já segue e a gente espera que essa regulamentação que está no Senado venha com todos os pontos que a gente lutou tanto no passado. E uma outra coisa que é importante também a gente deixar claro, é um setor que está todo mundo tentando entrar, os bancos, as corretoras, você vê aí, a gente não precisa nem falar nomes, mas a grande maioria dos bancos já se colocam como crypto-friendly, aí já vão entrar nesse mundo aí da criptoeconomia, então já vão começar a oferecer o cripto na carteira deles, né? Então,
a gente, como AB Cripto, a gente acha que tem espaço para todo mundo e que a gente vai ter parceiros aí de negócios. É lógico que as corretoras, elas têm um diferencial, a gente tem um book de cripto que a gente pode oferecer preços melhores, a gente tem uma liquidez melhor por ativo, que vai ser muito difícil um banco conseguir ter do mesmo jeito que a gente tem hoje. Mas tem espaço para todo mundo, Jansen, e é um segmento que não é o futuro, é o presente. Então, não sei se o Julien tem coisas aí para adicionar, mas acho que... Vamos ouvir o Julien também, por favor, gente. Não, claro, queria aproveitar aqui a fala do Raul e da Renata também, para dizer, primeiro, o ponto do Open Finance, né, Jansen e Raul, olha só, o Open Finance, ele combina totalmente com essa história de descentralizar, de democratizar acesso, porque a cultura nossa não é muito voltada para abrir dados, né? A gente tem um certo preconceito com essa história toda. Mas em ambiente controlado e com boas políticas de cibersegurança, que todos estão investindo fortemente, a gente tende a cada vez acreditar mais. Se você pegar o americano, que acredita no Open Finance ou Open Data, está dentro, né, da cultura deles, você observa que quanto mais dado aberto dele, aqueles que ele disponibiliza, mais serviços e produtos ele terá de melhor qualidade, né? Se você pegar o Open Finance no Brasil, que agora está avançando, você combina isso com a descentralização e a democratização que cripto pode providenciar. Bancos estão inseridos nesse contexto. Sabem que cripto é oportunidade para atingir uma massa que antes eles não tinham acesso, né? Como eu vou ofertar produtos e serviços financeiros para uma grande parcela que só pensa em poupança, né? A maior parte do recurso tá lá na poupança, coisa muito simples, né? Quando você coloca consórcio, fluxo de pagamento, precatórios, time de futebol, né? Você começa a conquistar uma massa que antes não acreditava que os serviços financeiros pudessem ser algo positivo para ele. Então, hoje, o cidadão comum com R$100, ele pode participar de algo que era extremamente elitizado, que é um precatório da vida. Ou seja, eu posso ser sócio de um precatório, que legal, posso receber os dividendos dele daqui a um ano, que a gente sabe que aquilo ali é direito líquido e certo que vai acontecer. Além disso, os bancos estão super bem inseridos nessa história e estão investindo nisso porque sabem que, apesar de não ter a tecnologia in-house, e vão investir, obviamente, nisso, e estão buscando os parceiros que sabem que são grandes tokenizadoras, etc., para trazer essas oportunidades. Então, os bancos, pensando nesse contexto de Open Finance, pensando no contexto de democratizar investimento, de cortar custos transacionais, que eu acho que é algo que é importantíssimo, quer cortar ao mesmo tempo em custo Brasil, vamos pensar assim, eles terão essa oportunidade. Outro aspecto em que os bancos estão super inseridos. O Banco Central tem se envolvido cada vez mais no assunto cripto. A gente sabe disso e muito provável que seja indicado um regulador dessa história em virtude do PL 4401. O CBDC, que seria a tokenização da nossa moeda, ele tem várias aplicabilidades, né? Uma delas é a possível, inclusive, solução de questões cambiais, que a gente sabe que é um grande gargalo hoje do nosso ecossistema financeiro. Muita coisa acontecendo numa velocidade muito grande, então o que é correto, lícito ou ilícito nesse mercado, já pensando em questões cambiais? Solucionar esse custo transacional seria um grande avanço, já usando o CBDC, né? Hoje a gente tem o Pix, que já está sendo exportado, a gente vai ter um CBDC que vai se conectar com outras moedas, e os bancos vão poder usar o CBDC também para gerar as suas stablecoins, né? Moedas digitais baseadas num lastro que é o real, né? Ótimo, porque a partir daí a gente vai ter uma infinidade de serviços financeiros descentralizados, chamados DeFi, né? E, ao mesmo tempo, o CBDC, para nós, exchanges puro sangue, né, podemos chamar assim, de cripto, a gente vai poder usar isso, e já é matéria de testes no LIFT, né, do Banco Central, de usar o CBDC também para aquisição de ativos digitais, inclusive usando eles para
cumprimento ou para questões de dívidas em geral, usar para quitar dívidas ou coisas parecidas. Então, como falaram aqui, a gente está vivendo uma revolução, tudo isso é muito doido, mas, assim, ao mesmo tempo, super empolgante, porque, com toda certeza, a gente vai solucionar gargalos de custos transacionais que antes todos nós vivíamos aí pagando isso muito caro, né? Pagando isso a preços que às vezes inviabilizariam o acesso de outras pessoas, né? Não, é isso mesmo. Eu acho que é muito bem colocado por todos vocês, rico de informações, porque em 2019, né, Juliana, naquele almoço nosso, a gente debateu sobre uma ideia que eu tive. Eu fiz um estudo, Raul e Renato, de uso da tokenização de pré-safra de grãos. Tá? Qual é o objetivo? Trazer recursos mais baratos, tá, para investidores internacionais sobre o agronegócio brasileiro. A gente sabe que o Brasil é o quarto maior exportador de grãos do mundo, movimenta mais de 30 bilhões por ano em exportações de grãos. Por que não você pegar 20% ou 10% da pré-safra, tokenizar e vender isso no mercado internacional como um ativo financeiro de investimento para atrair recursos a um custo mais barato, e isso retroalimentar o ciclo de produção, porque hoje o que o produtor utiliza? A operação de barter com as grandes multinacionais para antecipar recursos de insumos para a pré-produção. Então a gente começou a dar uma viajada, mas aí eu e o Julião olhou para o outro, mas e a regulação disso tudo? Porque você fazer isso tudo, tem várias etapas aqui no meio que envolve um processo grande que tem que estar regulamentado. Entusiasta curtaria diversos custos e daria uma agilidade muito grande, inclusive uma transparência, porque o nível de informação que você colocaria dentro de uma tokenização é extremo. Então, você teria um controle muito grande da origem e também de quem está investindo em todo o recurso em si, em todo o seu lastro. Então, eu acho que é muito importante tudo isso que vocês colocaram. Eu acho que o nosso tempo está um pouquinho já chegando ao final aqui, mas eu acho que eu vou abrir aqui para o Raul, para o Renato, para o Juliano, falar um pouquinho, dar o seu overview final do que nós debatemos aqui. Mas o que ficou claro aqui, que nenhum de nós falamos de tecnologia. Falamos o quê? Camada de negócio, imagem, regulamentação do que nós precisamos. Então, o setor precisa disso. O setor precisa se unir para fazer essa prioridade acontecer, principalmente da PEC 4401, e também de criar essas camadas de negócio. Eu acho até interessante, eu vou pegar aqui e vou fazer um gancho com a Renata, da gente criar alguns fóruns, alguns comitês para discutir por indústria. Porque para cada indústria tem uma usabilidade da tokenização, que é o desafio que o Raul colocou, mas que pode movimentar a economia de uma forma diferenciada muito grande, mas que precisa mergulhar naquele setor, porque você tem que definir todas as questões que engajam isso. Por exemplo, essa que eu falei do agronegócio, da pré-safra, você tem que fazer um estudo jurídico, você tem que ver as questões tributárias, todo ponto que você pega na cadeia inteira. Mas o estudo que eu fiz prévio, isso aí humildemente falando, daria uma economia mínima de 30% em toda a cadeia do recurso. Mas temos que entender, isso dentro da relação hoje existente é permitido? Ou eu vou receber algum problema lá no futuro que eu vou ter que responder por isso, porque eu usei, aí a gente entra nas questões de lavageiro, esconder bens e tudo mais. Então, eu vou deixar agora para cada um de vocês colocar, se a Renata quiser falar primeiro, ou qualquer um, deixo vocês aí, para a gente deixar essa conclusão desse bate-papo aqui, que foi muito rico, e vocês fazerem um fechamento aí de cada ponto. Vamos lá. Posso começar? Por favor. Vamos lá. Eu acho que você bem disse, e para até finalizar aí a nossa conversa, o nosso bate-papo, pena que durou pouco, a gente poderia ficar conversando horas aqui sobre este assunto. Uma coisa que eu acho que você levantou, a parte de prevenção à lavagem de dinheiro, não é inteligente lavar dinheiro com cripto, é um segmento, sim, que você vai ser traceable, você vai ter aí a sua checagem. Renato, então... Oi, desculpa. Tinha ficado mudo, mas voltou. Pode continuar. Então tá bom.
é um segmento que monitora, é um segmento que faz as devidas checagens, como o setor regulado, tá? Então, não faz sentido você lavar dinheiro com criptoativos. Uma coisa que eu acho que é importante, eu já disse na minha fala, não é um segmento do futuro, é um segmento do presente, então estamos aqui para participar mesmo da economia. E eu acho que uma outra coisa que você fechou e foi, assim, perfeito a sua colocação, e existe muita dúvida em relação a isso. A gente não fala de regular a tecnologia, de forma alguma. A gente não quer regular a tecnologia. O que a gente quer é uma regulação que traga segurança para o investidor. Então, a gente não quer regular de forma alguma o blockchain, não é o objetivo, e não vamos fazer isso. O objetivo real é trazer o segmento cada vez mais seguro e transparente. Perfeito. Juliano, Raul? Bom, eu posso complementar aqui o contexto que foi falado, né? Eu acho que o maior desafio não é tanto a questão de uma regulação. Ok, o PL 4401 está aí, né? Ele vai ser importante, ele coloca alguns princípios na lei, né? Mas dentro daquele contexto que o Jansen falou sobre a questão de imagem, ali nós temos que trabalhar a definição de padrões, né? E de acordos interoperáveis entre as instituições, os diversos tipos de instituições que participam no provimento de serviços financeiros, porque só assim, talvez e muito trabalhando no infralegal, né, não só no legal, porque nós temos muita legislação, nós temos LGPD, nós temos legislação de combate à lavagem de dinheiro, nós temos uma série de regulamentações e legislações que precisam ser usadas efetivamente e que no momento em que a gente definisse esses padrões e esses protocolos de interação entre as instituições participantes no sistema financeiro como um todo, e aí eu não estou falando só de bancos, estou falando de fintechs, estou falando de uma série das corretoras, etc., né? Isso aí realmente abriria um campo muito importante para a gente definir que tipo de padrões e protocolos eu devo utilizar para a tokenização dos mais diversos tipos de bens e direitos ativos e intangíveis, que você falou, por exemplo, Jansen, num bem que, na verdade, num direito futuro, num recebível, que num primeiro momento, ele é intangível, né? Mas que ele tem um valor e que esse valor poderia ser tokenizado, né? E poderia ser fragmentado e poderia ser dado acesso ao consumidor final a esse valor, né? Por meio de um token, né? É aí que está a grande transformação. Mas para a gente chegar nisso aí, eu acho que nós temos que discutir exatamente esses protocolos e esses acordos entre as instituições, e nosso desafio é mais infralegal do que legal, propriamente dito, né? E com essas definições e esses padrões estabelecidos e esses acordos, você pode traçar exatamente como é que vai ser os modelos de negócio e usar a tecnologia a seu favor na estruturação desses modelos de negócio. Então, esse talvez seja o maior desafio hoje que a gente deveria enfrentar, que é o setor, lógico, supervisionado pelo Banco Central em alguns aspectos, supervisionado pela CVM em outros aspectos, né? A gente consiga chegar em acordos estabelecidos aí para que a gente consiga realmente destravar essa possibilidade de tokenizar a economia e as transformações que elas vão trazer junto com o Open Finance, junto com o CBDC, junto com toda essa interoperabilidade, inclusive internacional. Perfeito, Raul. Vamos lá que estamos acabando o nosso time aqui. Finaliza aí com chave de ouro, porque foi muito rico aqui esse debate. Eu queria só aproveitar essa onda legal aí de tecnologia e regulação. Olha, experiência própria aqui em construção de políticas públicas baseadas em tecnologias e coisas do passado que eu vivi aqui. O regulador, ele aprendeu a não mexer com tecnologia, tá? Estou falando assim, quando você entra no parlamento, o parlamento é uma casa de ideias, você tem as ideias as mais diversas possíveis, né? E quando se coloca, por exemplo, uma LGPD, como é que ela chegou dentro do Congresso Nacional? Super crua, né? E de lá foi sendo moldado para mostrar para o legislador, através da educação, de que aquela tecnologia não estava sendo regulada naquela letra da lei. E por ali a gente conseguiu destrinchar.
Mesma coisa a inteligência artificial que está em discussão dentro do Congresso Nacional. Criou os princípios norteadores da atividade, como tem também dentro do PL 4401. São princípios que estimulam o mercado. Bom, se esses são os princípios, então eu vou investir. É o mesmo pensamento que é tanto nacional como exterior, qualquer um dos players pode entender que aqueles princípios são importantes, então eu vou investir. Então, eles são estimulantes, né? O que a gente não pode, pensando em tecnologia, é assustar o regulador, tá? Eu sou muito da vertente da educação, e aí, como se fala educação, educar os legisladores, educar o regulador, é porque eles precisam da gente para entender como funciona isso e suas aplicabilidades. Então, muito bem falou aqui o Raul, né? O nosso desafio está na infralegal, sim, até porque, se você for pensar na CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, eles já estão se adiantando nesse ponto, né? Estão construindo a caixinha de areia, né? O sandbox, o famoso sandbox, ou através do seu laboratório de inovações financeiras lá dentro também, para a turma poder brincar nessa caixa de areia para mostrar o que é possível fazer com esses grãos de areia, tá? Fazendo uma analogia aqui com a blockchain, tá? E aí, a partir daí, a gente fazer as revisões necessárias dentro da regulação que já existe na CVM. Muito cuidado, obviamente, que eles terão, tenho certeza disso, de não considerarem tudo valor mobiliário. Isso é um cuidado que é importante fazer. A própria SEC dos Estados Unidos está estudando isso com cuidado para não também pesar a caneta em cima da regulação a ponto de restringir a tecnologia, tá? Então, assim, e do ponto de vista do que o Raul até falou dos tokens, né, não fungíveis, NFT, a gente tem uma infinidade de coisas que se enquadram muito bem com a qualidade que a gente chama com o conceito do ESG. Por que não criar as NFTs para as grandes causas de cura, causas de criação de vacinas, né, de ataque a vírus, de doenças graves aí no mundo? A gente pode gerar grandes crowdfundings para isso, usando artes digitais, trazendo artistas famosos, tanto da música quanto da arte. Então, o ESG está muito bem inserido também em cripto. Então, assim, tecnologia, o legislador já aprendeu a não regular, deixar livre para a gente poder trabalhar a evolução, ao progresso desse mercado, andando lado a lado com uma regulação que seja estimulante para o mercado. Excelente, pessoal. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês, a riqueza de informações. Eu peço que todo mundo que trabalha vai nos assistir sigam cada um desses executivos que sempre estão publicando coisas interessantíssimas. Nos sigam também. Esse é o primeiro café virtual. E obrigado, Renata, Raul e Juliana, por esse momento. Viu? Muito obrigado mesmo e parabéns pela iniciativa que vocês fazem parte desse movimento de evolução do setor financeiro. Viu? Muito obrigado, gente. Forte abraço. Obrigada. Tchau. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço. Obrigado, um abraço.